Aula de número 2, professor Laerte Júnior. Você que está aí acompanhando os vídeos do professor aí com quase 1.200.000 acessos, jogando duro aí para concurso, Enem. Nós estamos gravando umas videoaulas aí com uma revisão geral de língua portuguesa. Na aula passada, nós falamos sobre acentuação gráfica, abordando ali as mudanças no português do Brasil, certo? Hoje, na segunda aula, nós vamos abordar a sintaxe da oração, beleza? E por falar em sintaxe da oração, eu gostaria de te lembrar do teu guarda-roupa. Olha para o seu guarda-roupa. Lá você vai encontrar alguns itens que são essenciais. São aqueles shorts, aquelas blusas, a sandália que você usa constantemente, que você não vive sem, certo? Você vai encontrar também itens que são integrantes. São aqueles itens que são importantes em alguns momentos. É aquela sandália com salto que você usa sendo mulher. É aquele vestido. Então, são itens que são importantes, que não são essenciais, mas que são importantes em alguns momentos. E você vai encontrar também acessórios. É aquela gargantilha, é aquele item para o cabelo, certo? Que não faz falta se você não usar. Ô professor, por que o senhor está falando sobre isso? Sobre esse tal desse guarda-roupa? Porque, pessoal, na oração funciona da mesma forma. Na oração nós temos termos essenciais, integrantes e acessórios. Nós temos aí o sujeito e o predicado, que são os termos essenciais da oração. Nós temos os complementos nominais, verbais, termos integrantes, termos que são importantes em determinados momentos. Nós temos aqueles termos acessórios, aqueles termos que você pode tirar da oração que não faz tanta falta, que são adjuntos adnominais, adjuntos adverbiais e por aí vai. Então hoje nós vamos falar basicamente sobre o sujeito, o conhecidíssimo sujeito, que a Pro antigamente dizia que sujeito era aquele termo que praticava a ação. E nós vamos perceber que não é bem assim. Olhem para cá. Veja bem, nós temos aqui, estamos diante de algumas palavras que, se fossem analisadas separadamente, nós teríamos o que aqui? Artigo, presidente, substantivo, viajou, verbo, ontem, advérbio, para, preposição, França, substantivo. Isso fazendo uma análise morfológica, certo? Só que quando a gente fala em sintaxe, a gente fala na função do termo dentro da oração. Tranquilo? Presidente, sim, é substantivo. Mas presidente está assumindo uma função desta oração, certo? Ontem, advérbio. Mas a gente vai observar que ontem está desempenhando um papel em relação ao verbo, está modificando o verbo, assumindo a função aí de um adjunto adverbial. Então essa é a análise sintática. Nós vamos percebendo a função do termo na oração. E em uma última análise, futuramente, vamos ver o que é a relação entre as orações. Porque você sabe muito bem que onde tem verbo tem oração. Então nós temos aqui a primeira oração e nós temos aqui mais uma oração. Então vamos analisar a relação entre as orações. Aí é que entra a subordinação, a coordenação e por aí vai. Tranquilidade? Sujeito. Veja bem, termos essenciais da oração. São dois os termos essenciais ou fundamentais da oração, que são o sujeito e o predicado. Professor, o que é um sujeito? Sujeito é aquele termo sobre quem eu declaro alguma coisa. Eu estou falando sobre ele. E o resto é o predicado. Olha como fica fácil. Tranquilo? Então Flávia chegou ao cinema atrasada. Quem é que chegou? Eu costumo dizer que o verbo é cabuete, o verbo é dedo duro. Ele diz quem é o sujeito. Então quem chegou ao cinema atrasada? Flávia. Morrer pela pátria é glorioso. O que é glorioso? Morrer pela pátria. Então eu tenho aqui sujeito e o resto é o predicado. Nós somos da 7ª série. Quem é da 7ª série? Nós. Então eu tenho sujeito
e o resto da oração eu tenho o predicado. Vamos lá. Sujeito determinado, como o próprio nome já diz, é aquele que eu posso identificar, aquele que eu posso determinar. Vamos dar uma olhadinha, vamos identificar aqui. Todas as consultoras estão de acordo com sua proposta. Facilmente você vai perceber quem é o sujeito. Vamos para o verbo. Quem está de acordo com sua proposta? Todas as consultoras. Olha como fica fácil. Eu disse que eles foram à minha casa ontem. Nós temos aqui um caso de duas orações, porque tem dois verbos. Então, se tem dois verbos, vamos procurar os dois sujeitos. Eu disse, quem disse? Eu. Primeiro sujeito, eu. Que eles foram, quem foi? Eles. Então, segundo sujeito, eles. Tranquilidade aí? E você vai observar esse terceiro exemplo, porque cai em prova, cai em concurso e é pegadinha. Se trata do sujeito posposto ao verbo, para não confundir. Cuidado. Passou por uma auditoria na semana passada a empresa de Roberto. E agora, como fica fácil? Cadê o verbo? Passar. Olha aí, quem passou por uma auditoria na sexta passada? A empresa de Roberto. Tranquilo aí? Então, identificamos aí o sujeito. Não há mais dúvida quanto à identificação do sujeito. Olha que questão legal. Questão lá de São Paulo. Surgiram fotógrafos e repórteres. Indica a alternativa que classifica corretamente a função sintática e a classe morfológica dos termos destacados. Tranquilo aí, ó. Surgiram fotógrafos e repórteres. Quem é que surgiu? Olha a pergunta ao verbo. Fotógrafos e repórteres. Se trata de nomes, olha só. Nomes, substantivo, com a função de sujeito. Beleza? Então marcamos aqui a letra E. Tranquilidade. Olha o coitado aí, ó. Às vezes eu não sei quem sou. Bateram a porta. Alguém bateu? Bateu, então tem sujeito. Mas dá para identificar? Negativo. Anda se espalhando boatos a respeito da queda do ministro. Quem é que anda espalhando boatos? Quem souber o quê? Quem souber morre. Então é o caso do sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado surge quando não se quer ou não se pode identificar claramente a que o predicado da oração se refere. Tranquilo aí? Vão ser em dois casos especificamente. Verbo na terceira pessoa do plural. Olha o exemplo. Encontraram os formulários perdidos, compraram todos os produtos em promoção. Quem encontrou, quem comprou, ninguém sabe. Existe? Existe, mas ninguém sabe. É o sujeito indeterminado. Segundo caso, verbo na terceira pessoa do singular acrescido do pronome si. Agora veja, atenção, veja o detalhe. Essa é uma construção típica dos verbos que não apresentam complemento direto. O que é isso, professor? Complemento direto é aquele complemento sem preposição, certo? Se eu tenho um verbo com complemento direto, eu vou ter sujeito sim. É o caso de voz passiva. Por exemplo, vendem-se casas, alugam-se apartamentos, aí eu vou ter sujeito. Nesse caso, são verbos que não têm complemento direto. É o verbo transitivo indireto, é o verbo de ligação. Então precisa-se de mentes criativas. Quem é que precisa? Ninguém sabe. Vivia-se bem naqueles tempos, trata-se de casos delicados, sempre se está sujeito a erros. Olha aqui o verbo de ligação. Tranquilo aí? Então matamos sujeito indeterminado. Observou tudo sem ser percebida. Olha só, observou. Quem observou é ela. Então o sujeito aqui é ela, mas está o quê? O sujeito está oculto. Opa! Sujeito oculto. Sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Por que, professor, desinencial? Porque você vai identificar pela desinência do verbo. Tranquilo? Então é um sujeito que está implícito e que pode ser reconhecido pela desinência verbal ou pelo contexto. Tranquilo aí? Abolimos todas as regras. Quem aboliu? Nós. Falastes tudo o que for necessário. Quem falou? Vós. Soltei palavras ao vento. Quem soltou? Eu. Então tranquilo aí, fácil demais esse sujeito oculto. E agora, pessoal, relampejou como nunca nessa tarde. Alguém relampejou? Não. Faz um frio de doer os ossos. Alguém faz frio? Não.
Então é o caso do sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Como é esse, professor? Você tem apenas o fato verbal que não é atribuído a nenhum sujeito. Tranquilo aí? Só temos o predicado. É o caso da oração sem sujeito. As orações sem sujeito, formadas apenas pelo predicado. Tranquilo? Articulam-se a partir de um verbo impessoal. A mensagem está centrada no processo verbal apenas. É o que aconteceu, que não é atribuído a nenhum sujeito. Então, são alguns casos. Verbos que indicam fenômenos da natureza. Amanheceu repentinamente. Está chuviscando. Olha aí, ó, oração sem sujeito. O que mais, professor? Os verbos estar, fazer e ser quando se relacionam ao tempo em geral. Exemplo, está tarde, ainda é cedo. Já são 3 horas, preciso ir. Faz frio nesta época do ano. Olha só, já são 3 horas. Alguém é 3 horas? Não. Então nessa oração aqui nós temos um sujeito inexistente. Aí você diz, e na segunda, professor? Ah, na segunda é outro caso. Preciso ir. Sujeito oculto. Quem precisa? Eu preciso. Tranquilo? Então faz frio nesta época do ano. É um outro exemplo de sujeito inexistente. Beleza? Verbo haver no sentido de existir. É um outro caso, cuidado, tem até uma musiquinha aí do professor, uma paródia aí, ó, que você pode estar lembrando na hora da prova. Verbo haver no sentido de existir, sujeito inexistente. Havia bons alunos para bons motivos para a nossa apreensão. Então existiam bons motivos, verbo haver no sentido de existir. Deve haver, olha para cá, verbo haver no sentido de existir com auxiliar. Deve haver muitos interessados no seu trabalho. Tranquilo aí? Sujeito inexistente. Houve alguns problemas durante o trabalho. Tranquilo? Olha que questão legal. Minas. Identifica o sujeito da primeira oração no período seguinte. Quando me procurar o desencanto, eu direi sereno e confiante que a vida não me foi de todo inútil. Que legal. Identifica o sujeito da primeira oração. Professor, como é que eu identifico a oração? Através do verbo. Olha, verbo é procurar. Eu já lhe expliquei como é que você identifica o sujeito. Pergunte a ele, quem é que vai me procurar? Veja como ficou fácil. Quem vai me procurar é o desencanto. Tranquilo. Então, sujeito tranquilo, aí sujeito simples, o desencanto. O sujeito claro aí, ó. Olha só, então letra C, marcamos aí a letra C, o desencanto. Tranquilo? Olha uma questão do Paraná, só num caso a oração é sem sujeito, identifique-a. Faltavam 3 dias para o batismo. O que é que faltava? 3 dias, então sujeito claro aí. Houve por improcedente a reclamação do aluno. O que é que houve por improcedente? A reclamação do aluno, então tem sujeito. Ô professor, e esse verbo haver aqui? Verbo haver, só que não está no sentido de existir. Muito cuidado com isso. Sobrou tempo suficiente para as comemorações. Do que é que sobrou? Tempo suficiente. Temos sujeito sim. Choveu intensamente nesse fim de semana. E agora? Quem choveu? O que é que choveu? Não dá para dizer. Então eu tenho apenas o fato verbal. Ficamos então com a letra D. Porque a letra E roubaram o carro do meu pai. Alguém roubou, não dá para identificar. Existe o sujeito? Existe, mas está indeterminado. Tranquilo aí? Vamos para mais uma questão. César Gran Rio. A oração não faltam interessados em patrocinar o sonho da eternidade. Apresenta um sujeito que, olha só, não faltam interessados. Aí você pergunta a quem? Estou cansado de lhe dizer como é fácil. Você pergunta ao verbo. O que é que não falta? Ah, não falta o quê? Interessados. Tranquilo? Então, sujeito claro aí, interessados na letra D. Maravilha aí. Então, fechamos sujeito. Acompanhe as videoaulas que você vai se dar bem no concurso. Até a próxima, pessoal.